Now gold is not in her. She's a diamond. Citologia é a parte da biologia que vai estudar a célula, né? Então, olha lá, ó, citos, do grego, célula, logos, logia, estudo, tratado, estuda a célula. Essa citologia pode ser tratada hoje também como sendo a biologia celular. E dentro da citologia, nós temos a área da citoquímica. Citoquímica é a parte da biologia, a parte da citologia que vai se ocupar de estudar os compostos químicos encontrados na célula. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Vamos dar uma olhadinha aí nos compostos químicos da célula. Então vamos lá. Que compostos são esses? Primeiro, os elementos que vão então agruparem-se para formar esses compostos. Os principais elementos encontrados nas células são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Então olha lá, ó, você formou uma palavrinha, CHOMPS. Lembra da química? Geralmente quando se começa a dar química orgânica, lá o teu professor fala muito disso. CHOMS. Eles muitas vezes não falam do fosfato. O fosfato para nós, na biologia, é importante. E aí a gente pode citar uma série de atribuições de papéis desempenhados pelo fosfato, né? Formação do ATP e assim por diante. Bom, então vamos lá. Dentro desses constituintes químicos celulares, nós podemos dividir os compostos químicos em dois grandes grupos. Inorgânicos e orgânicos. Inorgânicos, água e sais minerais. Compostos orgânicos são glicídios, lipídios, proteínas, enzimas, que são tipos especiais de proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Ok? Lembra lá, ó, como é que eu diferencio um composto químico orgânico de um composto químico inorgânico? Compostos químicos orgânicos são aqueles que têm o carbono como sendo o elemento principal, encadeando-se, formando o esqueleto molecular. E aí, ligado a esse carbono, aparecem os outros elementos. Ok? Na célula é fácil. Água e sais minerais, como já falamos, compostos inorgânicos. E aí nós vamos começar justamente por esses compostos, fazendo uma revisão prévia, começando por ela, a estrela, aquela substância que mais abunda a água. Dá uma olhadinha nesse percentual para você ter uma noção como aí nós temos a distribuição desses compostos. A água gira em torno aí de 75% a 85% do peso de qualquer ser vivo. Tá? Claro, isto é uma média. Nós temos aí estruturas orgânicas, como a semente, que vai ter um pouquinho menos de água, né? Um pouquinho menos, é modo de dizer, 2%, bem pouquinho. E nós temos seres vivos, como a água viva, né? Quitenóforos, que são tipos de quinidários para das águas vivas, que pode chegar a 98% da sua constituição de água. Então vamos lá, 75% a 85% como média, e aí o restante, proteínas, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos, além de 1%, aí, 1,5% de sais minerais. Galera, importante, não é tão decisivo você gravar o percentual, tá? Porque ele vai ter variação. O importante é você gravar essa ordem de importância, né? Então, de quantidade, podemos assim dizer. A água é a que mais abunda, é o composto mais abundante da célula. Depois, proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, e aí nós temos sais, vitaminas, né? Como final ali, ok? Então, visto isso, aqui você tem na sua tela, você vê uma proporção de animal e vegetal, variando um pouco a quantidade de um composto ou de outro. Lembrando que sempre o animal tem um pouco menos de água do que o vegetal em média, ok? E os animais um pouco mais de proteína do que os vegetais. Então agora nós vamos pegar todos esses compostos e dar uma olhada com carinho em cada um deles, como já falei antes, começando por ela, a água, composto inorgânico. Essa imagem que você está vendo aí é só para explicar, para fazer você lembrar que a água é considerado pela química como sendo um composto polar, com polaridade, né? Você vai ter aí a interação, uma ligação covalente, né? Onde o oxigênio, por ser mais eletronegativo, atrai o elétron de hidrogênio, que passa a girar mais próximo do oxigênio. Portanto, o lado do oxigênio acaba tendo uma característica mais negativa, enquanto o lado do hidrogênio fica com uma característica mais positiva. Então você forma um dipolo, uma substância polar. Essa polaridade é importante para explicar uma série de
papéis, funções, propriedades que a água desempenha nos seres vivos. Uma delas é você ter, por exemplo, entre as moléculas de água, a formação de pontos de hidrogênio. Essas pontos de hidrogênio permitem que as moléculas de água mantenham uma certa coesão, tá? Uma certa união, mantendo aí característica da própria substância água, ok? Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha na importância da água para os seres vivos. Essa importância, esses papéis desempenhados pela água tem a ver com as suas funções. Então, começando pela função solvência. A água é considerada um solvente universal. Lembra, galera, por que ela é solvente? Porque ela é polar e ela consegue dissolver toda a substância que também tem caráter polar. As substâncias com baixa polaridade, como por exemplo a proteína, há uma solvência incompleta. Você vai ter aí a formação do que nós chamamos de uma solução coloidal, uma pseudo-solução. Esse exemplo que você está vendo aí na tua tela mostra a dissolução do NaCl, cloreto de sódio, colocado em água. Você vai ter então a parte positiva, digamos, da água, essa parte positiva atraindo o cloro que é negativo. E a parte negativa atraindo o sódio que é positivo, realizando aí então no meio das moléculas de água a solvência, a separação, formando uma solução considerada iônica, ok? Belezinha? Cuidado, a palavra solvente universal pode te levar a pegadinhas. Eles colocarem que a água é um solvente universal, dissolve todas as substâncias. Não, substâncias apolares a água não dissolve. Exemplo, o lipídio. O lipídio é uma substância apolar, né? Você colocando o lipídio em água, ele não consegue ser dissolvido por ela. Então, cuidado com isso aí. Próxima propriedade, controle térmico, controle da temperatura. Galera, lá da física, lembra? A água é um mau condutor de calor. E por ser um mau condutor de calor, demora a esquentar. E se demora a esquentar, demora a esfriar. Bom condutor é aquele que troca calor com rapidez com o meio, beleza? Como a água não troca calor com rapidez com o meio, porque tem um alto calor específico, ela ajuda os sistemas orgânicos a manterem a temperatura em constância, sem grandes variações, principalmente variações abruptas, muito rápidas, beleza? Então olha lá, ó, você começou a suar. O que é o suor? É a dissipação de água dissipando o calor, né? Essa água que o corpo está pondo para fora, ela está levando o calor do corpo. Ela então evapora e dissipa calor para o ambiente, beleza? A água se aquece como? Ela se aquece porque você tem água nos tecidos, você tem água no sangue, no plasma circulante, beleza? O teu corpo está produzindo calor, esse calor está sendo cedido também para a água, ela então retém esse calor e ao circular ajuda a distribuí-lo pelo corpo. Se por acaso você está com frio, você vai o quê? Arrepiar. O arrepio, pelo ajuda a manter a temperatura, porque lá no meio dos fios você tem uma capa de ar, e essa capa de ar é um isolante térmico. Ok? Claro, a gente não é mais tão peludo quanto os nossos ancestrais, ou como algumas pessoas por aí. Mas, você tem pelo, a resposta ainda está presente, ele vai ficar arrepiado. Além do arrepio, você vai ter o tremor. O tremor produz calor, que é trabalho muscular. Esse calor cedido para a água é dissipado pelo organismo, portanto o corpo está tentando manter a temperatura constante, né? Se você está correndo, ora, o calor aumenta dentro do corpo, nós somos seres homeotérmicos, temos que manter a temperatura constante. O que nós, então, vamos fazer? O hipotálamo, que controla a nossa temperatura, vai dar um comando e você começa a transpirar. A transpiração libera água, dissipa calor. Vem a sede. Com a sede você repõe líquido. Normalmente com sede a gente tem vontade de tomar um líquido mais fresco, com temperatura mais baixa, e isso também ajuda a refrigerar o organismo. Então não esquece, a água ajuda, participa do controle térmico, do controle da temperatura, por ser um mau condutor de calor. Demora a esquentar, demora a esfriar. A água também funciona como veículo. Veículo, claro, a substância que está dissolvida na água, para onde a água vai, a substância vai junto. Então ela funciona como veículo. Alguns exemplos importantes aí. A nossa urina, você tem aí mais de 90% de água sendo veículo para os solutos que você tem que excretar. Condução de seiva vegetal, né? Você vai ter então a água levando seiva, a água levando sais minerais. Então isso é o que nós chamamos de função veículo ou transportador da água, ok?
Próxima função, papel importante da água, ser lubrificante. A gente não se toca, mas a água é o nosso lubrificante. Olha lá, ó, você tem água no globo ocular, aquele brilho no olhar, né? Às vezes você olha para aquela pessoa e diz, meu Deus, você tem um brilho especial. Ora, todos têm. Por quê? Porque esse brilho especial é a água, é aquela capa de umidade, de água que fica em volta do próprio globo para evitar que você tenha atrito da região da córnea ao piscar os olhos. Isso pode causar lesão. Tanto é que quando algo, um corpo estranho, irrita mais o teu olho, você lacrimeja. A lágrima, além de ser aquilo que você elimina quando está emocionado, ou com muita raiva, também tem a função, primeira, fisiológica, de aumentar a lubrificação no globo ocular. Ok? Mas aí você tem uma figura mostrando uma articulação. Essa articulação, uma articulação sinovial, como a do joelho, como a do tornozelo, a do cotovelo, a existente entre os dedos. Essa articulação, ela tem um líquido chamado líquido sinovial. Esse líquido tem na sua composição principal, em maior quantidade, a água. E ele desempenha, melhor dizendo, a função de lubrificação da cápsula articular, mais precisamente da cartilagem que recobre as epífises ósseas na articulação, as extremidades dos ossos na junção articular, ok? Então, função lubrificante. Você ainda tem aí, pode lembrar da saliva, do muco que recobre a mucosa gástrica, intestinal, você tem aí a própria lubrificação da vagina no ato sexual, beleza? Então, a água funciona como lubrificante também, papel de lubrificante. Aí você tem um tópico importante, água como sendo indispensável ao metabolismo. Você tem duas imagens, uma que é de função de organelas, complexo de Golgi, retículo, e a outra aparecendo estômago, esôfago, órgãos do nosso sistema digestório. Galerinha, não esquece, não ocorrem reações químicas em meio celular sem a presença de água. Então, sem a água, sem atividade metabólica, sem reação química. Lembra, metabolismo, conjunto de todas as reações químicas de uma célula. Anabolismo, reações de formação. Catabolismo, reações de análise, quebra. Ok? Não, essas reações não ocorrem se não estivermos aí, se termos os compostos em um meio aquoso. Beleza? Por isso, os astrobiólogos, quando procuram vida em outro planeta, pelo menos o modelo de vida que nós conhecemos aqui na Terra, primeiro você vai procurar o quê? Água. Se há água no planeta ou em um satélite do planeta, é possível manifestação de vida como nós conhecemos aqui. Ok? Outra função, capilaridade, adesão, coesão. Isso é visto na botânica, vocês vão ver na botânica a historinha lá da condução da seiva, seiva bruta, seiva elaborada, né? Você vai ter lá então esse papel de circulação da seiva. Capilaridade, o que que é? As moléculas de água, elas formam através de pontos de hidrogênio um complexo de união. E essa união também ajuda a comprimir as moléculas contra os vasos condutores de seiva, gerando uma certa aderência. E aí, por fluxo normal da água, na pressão do capilar, você tem um movimento de água nos vasos condutores de seiva. Não podemos esquecer que também ocorre aí princípio de osmose para fazer a tração da água. Ok? Capilaridade da água também um papel, uma função importante aí da água nos seres vivos. Próximo, agente passivo da osmose. Ora, osmose. Osmose, gente. O que é osmose? É a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Na célula, solvente, água. Soluto, sais, gera uma pressão osmótica que provoca o deslocamento da água. Galera, olha que legal. Quando você prepara carne seca, né? Charque, carne de sol, você bota sal. Você coloca essa carne exposta ao meio ambiente, a sol indireto, a ventilação, para quê? O sal vai gerar pressão osmótica, o sal vai atrair a água dos tecidos. Osmose, essa água vai sair dos tecidos da carne para o sal, solução mais concentrada, hipertônica. Essa água que vai para a superfície evapora, e aí você desidrata a carne. Você produziu uma múmia. Essa múmia é a carne de sol. A carne seca. Por que ela dura mais tempo? Porque sem água não ocorrem reações de decomposição. Ok?
Belezinha? Então, galerinha, é isso aí. A água, esses são os papéis, o papel de importância da água nos seres vivos. Vamos então para a resolução dos exercícios envolvendo água, mas também veremos sais minerais. Ok? Brigadão.